E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí, vamos falar disso. Vamos falar disso e de outros temas. Sobre a Brasmarket, eu separei aqui 3 gráficos que está aí na pesquisa, que tem aqui um certo histórico, para a gente olhar algumas coisas. Esse primeiro gráfico aqui, ó, é da pesquisa estimulada. Aqui, ó, presidente estimulada. Bolsonaro é o verde aqui, ó. 39,9, 41, 43. Bolsonaro, ele não só está crescendo, como ele está crescendo acima da margem de erro. Porque você fala, não, porque de 39,9 para 41, às vezes pode ser só a margem de erro. Mas quando você compara a última para a primeira, assim, não tem margem de erro de 3,6% na Brasmarket. E quando você olha o Lula, a mesma coisa. 33,1, 32,9, aí realmente é margem de erro, né? 0,2. Só que agora 30,5. Eu acho que pode até falar que ele caiu dentro da margem de erro, mas você percebe uma certa tendência de queda. Uma certa tendência de queda. E isso se dá num cenário onde o número de brancos e nulos está caindo. Está caindo. Brancos e nulos está caindo. E não sabe também, né? Brancos e nulos e não sabe. Aqui a gente tem 2 pontos. O eleitor indeciso pode estar começando a tomar sua decisão final e falar, cara, é Bolsonaro. Mas você percebe também que o Ciro deu uma crescida. Simone Tebet meio que também deu uma crescida. Então, uma parte do indeciso pode estar indo aí para essa parte. E eu realmente acho, que muita gente que vinha falando que ia votar nulo, está começando a olhar para o que está acontecendo, começando a olhar, né, o que o Lula vem comentando, como o Lula vem se comportando, as últimas falas do Lula, começando a olhar para a situação real do Brasil, o que está acontecendo nesse exato momento, números, assim, PIB sendo revisado para cima, desemprego em queda, vertiginosa, a gasolina barateando para valer, cara, independente do que a imprensa fala, eu tô vendo. Aí eu vou acreditar no que eu tô vendo ou eu vou acreditar na Globo? E tem muito que tá preferindo acreditar no que eles conseguem enxergar, ao invés de ouvir a Globo, né? Como eles ousam, não sei, mas eles estão preferindo acreditar na realidade do que na Globo. Outra coisa que também chama minha atenção é isso daqui, o histórico de rejeição. E essa pesquisa da Brasmarket, ela demonstra uma coisa que o Datafolha também está mostrando. Até o Datafolha mostrou que a rejeição ao Lula está crescendo. Você vê, ó, sai de 48,6 para 51,1, 52,5. É um crescimento assim, ó, constante. A rejeição segue crescendo de forma constante. Bolsonaro, ele teve uma queda, depois voltou a subir de novo. Talvez seja uma variação ainda mais de erro, talvez realmente tenha tendo algum problema de rejeição. Mas você vê a rejeição do Lula, e que é isso vai fazer muito mais sentido quando a gente falar do Datafolha e do segundo turno. Aí você vai ver, pô, realmente, o Lula está muito preocupado com o segundo turno, porque o segundo turno é uma disputa de rejeições. E por fim, e eu acho que isso daqui confirma, pelo menos o que a Brasmarket está tentando falar, não faria sentido Bolsonaro estar crescendo na Brasmarket e a aprovação do governo diminuir. Você concorda? O cara pergunta lá, qual é a aprovação do governo? O cara fala assim, positiva era 20%. Aí Bolsonaro cresce e a avaliação possível que era 20% caiu para 10%, pô, não faz sentido. Tem que subir juntos. E aí você vê, Bolsonaro estava lá com 42,3%, subiu para 47,2%. E eu acho que isso daqui, né, é inversamente proporcional à rejeição. Isso é óbvio. Óbvio. Que vai dar Bolsonaro no primeiro turno, viu? Acho que essa aqui é a primeira pesquisa que mostra eleição, assim, vitória de Bolsonaro no primeiro turno. E aí, olha só. Quem diz é a Veja. Robson Bonin. O maior reduto lulista no país, o Nordeste, caminha para derrotar o PT. Se o Lula... Desculpa, Lula não. Se o PT vai perder no Nordeste... Tu quer me falar que o Lula vai ser eleito ainda no primeiro turno? Mas segundo eles tem uma explicação, que é o seguinte. Líder absoluto nas pesquisas no Nordeste, no Nordeste realmente, pode até ser. Lula não consegue transferir para candidatos do seu partido a popularidade que parece ter junto ao eleitorado da região.
Se os levantamentos estiverem corretos, terminadas as eleições, o PT terá perdido influência e poder em diferentes estados nordestinos. Aí você pode estar pensando, não, então peraí, o PT vai perder os candidatos. Mas às vezes, você pega o estado aí do Pernambuco, tem lá a Arraes, Marília Arraes, ela era do PT, só que ela saiu por solidariedade, porque o PT ia apoiar o PSB, ela queria sair candidata a todo custo, ela tá liderando. Então fala, ela vai ser, mas ela é Lula livre. Então assim, o cara vai continuar votando num Lula livre, beleza. E o que é que tu me diz então do Ceará? Onde o Capitão Wagner, que é mais alinhado a Bolsonaro, tá na frente. O que é que tu me diz da Bahia? Que é o ACM Neto. Inclusive o vice é do PDT do Ciro Gomes. O PT não tá indo muito bem lá não. Será mesmo? Você vai me falar que não vai ter repercussão? Os candidatos do PT, os candidatos apoiados pelo Lula, estão patinando em alguns estados, assim como a Minas Gerais, e o Lula campeão de votos? Não faz sentido. Em todo o país, o drama petista se repete. Em todo o país. Em todo. É o caso assim, né? Pega o mais interessante. Minas Gerais. O Zema vencendo no primeiro turno e o Lula na frente. O cara vai votar no Zema e no Lula. O petista vai votar no Zema e no Lula. Vai. Tá bom. Vai que vai dar certo. Eu adoro o Matheus Leitão. Ele é o único cara que ele todos os dias tenta moldar o cérebro do ser humano com seu entenda. Nova pesquisa mostra virada de Bolsonaro em seu berço eleitoral. Entenda. Ele vai te fazer entender. Enquanto na pesquisa Quest Nacional, o atual presidente se aproxima perigosamente. Eu adorei esse perigosamente. Conseguido a menor distância para o petista na série histórica do levantamento, no estado fluminense, o mandatário máximo da República agora vence com 6 pontos percentuais à frente. Recapitular uma coisa, a gente já falou mais de 10 vezes. O Murilo, que chefia aí a Paraná Pesquisas, falou que se o Lula não conseguisse segurar o empate no Sudeste e impedir um crescimento de Bolsonaro no Nordeste, acabou. No Rio de Janeiro, o Lula não só não conseguiu segurar o empate, como o Bolsonaro já abriu 6 pontos de frente. Terceiro maior colégio eleitoral do país. Bolsonaro sofria no estado, que é sua base eleitoral, até julho, permanecendo quase sempre atrás de Lula. De lá para cá, contudo, cresceu, adoro essa palavra, de 27 para 35, 8 pontos. Enquanto seu concorrente caiu, também adoro caiu, né, o nome do Lula, de 31 para 29. Lula cai, Bolsonaro cresce. Chora. Isso na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Na estimulada, quando os postulantes ao planato são apresentados aos entrevistados pelos pesquisadores, Bolsonaro cresceu de 34 para 40 nos últimos 2 meses, enquanto Lula caiu de 39 para 36. Ou seja, a diferença está pouco menor em 4 pontos percentuais. Mas na espontânea está 6. Matheus Leitão, né, não teve o que fazer. E o melhor disso daí tudo, essa primeira aqui, ó. No Rio, Bolsonaro ultrapassa Lula fora da margem de erro. Não tem nem empate técnico mais. Ele tá na frente, amigão. Tá na frente, ainda tem 2 semanas de campanha. E, gente, eu nem coloquei o print aqui. Ontem, eu mandei lá no Telegram. Eu acho impossível que vocês já não tenham recebido. Foi eu nunca vi uma peça eleitoral daquela em minha vida. Tô falando do programa eleitoral de Bolsonaro, que mostra, né, que o Lula, ele não é inocente. Cara, é um negócio assim avassalador. Postei no Twitter, pra vocês terem ideia. Vocês vão entender. Quando a coisa é extremamente chocante, ela tem uma repercussão absurda. Vocês concordam comigo? Eu postei no Twitter, e eu vou até abrir aqui agora só pra dar um double check. Eu postei no Twitter ontem, era 8h36 da noite. Já tava tarde. Nesse exato momento tem 60,4 mil curtidas e 1 milhão de visualizações do tweet. 1 milhão. A minha postagem. Eu vi inúmeras pessoas postando, desde influenciadores,
pessoas comuns, membros do governo. Eu via vários comentários das pessoas baixando esse vídeo. E eu tenho certeza que esse vídeo, assim, ele vai circular. Eu acho que vai ser o vídeo que o Brasil vai ver. Assim, esse vai ser aquele vídeo assim, cara, até o petista recebeu esse vídeo. E deve estar maluco agora. E é um vídeo assim que é tão claro como as coisas são, assim, chega a choca de você ver. Eu acho que a próxima pesquisa deveria fazer uma pesquisa só sobre o impacto da peça eleitoral de ontem. Uma coisa assim assustadora. Assustadora. A viralização que tá tendo de tão chocante que a coisa é. Ainda estamos a 2 semanas das eleições. Será que Bolsonaro vai continuar crescendo? Desculpa. Sim ou com certeza? Sim ou com certeza? Ainda teremos mais uns debates. Pelo menos o da Globo, acho que o Lula não vai fugir, não. Ainda no estado do Rio de Janeiro. E aí você vê. Cláudio Castro amplia a vantagem. Amplia a vantagem. Indica a mesma quest. É o que eu digo. Como é que o cara tá na frente e Bolsonaro tá atrás? O cara é o candidato de Bolsonaro. É o que eu digo de Minas Gerais. Não, Bolsonaro tá atrás. Tá bom. Eu vou fingir que o cara vai votar no Zema e no Lula. E aí você vê, ó, o Lauro Jardim. O Rio preocupa a campanha de Lula. A avaliação é que é preciso ampliar os apoios, nem que seja subindo em outros palanques, algo que só está sendo feito por absoluto pragmatismo. Só faltou sensatez aí pra gente falar do Benchimol, né? Mas eu até fico na dúvida se o Rio realmente está preocupando a campanha de Lula. Eu realmente não sei se o Lauro Jardim tá falando a verdade não, por uma razão. Porque o Lula, eu acho que ele não sabe onde é que fica o Rio de Janeiro. Onde ele tava lá em Minas Gerais, tava com Calil. Escuta isso aqui. Querido companheiro Calil, se Deus quiser, futuro governador do estado do Rio de Janeiro. Lula, em tese, tinha viajado para Minas Gerais. Em tese, tá apoiando o Calil. E só que ele tá apoiando o Calil para ser, né, o futuro governador do Rio de Janeiro. Foi mais uma gafe. Lula deve ter bebido água demais, né? Ficou muito hidratado. Tá muito hidratado. Ai. E aí, né? Temos a Quest, que basicamente abandonou Lula. Temos todas as pesquisas. Mas a Datafolha parece que vai até o fim. A pesquisa de Datafolha mostra o Lula estável e Bolsonaro caiu 1 ponto. Né? A Elisa diz, a pesquisa da Datafolha, custo R$473 mil e 780, né? Contratante, Globo Comunicações. Não sei se tem, acho que talvez tenha uma participação também da Folha de São Paulo. Normalmente ele dá uma rateada. Pessoas entrevistadas, 5.926 em todo o país. Aí tá aí, né? Cai quem quer. Quem quiser comprar a Datafolha, compra. A imprensa só fala disso, né? Pra ver se dá uma força pro Lula. E o que eu acho engraçado é o seguinte, ó. A Globo fala, pesquisadores relatam hostilidade e violência durante levantamentos de opinião pública. Quem que tá relatando? IPEC, Datafolha e a Quest. E o grupo da USP, do Plá Bortelado, que é colunista da Globo. Só. É a turma da Globo junto com a Quest. Só. É interessante, né? Só a turma lulista que tá tendo problemas. Só a turma do lulista que tá sendo hostilizada. E se eles estão sendo hostilizados, e em tese são os apoiadores de Bolsonaro, logo, talvez alguns apoiadores de Bolsonaro estejam se recusando a responder essas pesquisas, né? Então talvez os petistas estejam deixando-se levar por uma pesquisa que infelizmente não vai, pode não, né? Reproduzir o resultado real. E aí, olha só. Aqui é só um breve comentário que eu acho ainda é relevante, porque saiu a notícia ontem na Veja que era o seguinte, ó. Datafolha em São Paulo. Garcia sobe 4 pontos e tem empate técnico com Tarcísio. E eu só trouxe isso daqui porque o Bolsonaro falou uma coisa na live que eu acho que é relevante. O Ebert fala o seguinte, ó. Honestas ou não, algumas pesquisas começam a mostrar Tarcísio e Garcia em empate técnico, mas os sabichões do conservadorismo online aproveitaram para sinalizar virtude em vez de dar um gás para Tarcísio.
Primeiro, vaidade. A política da vida real, a gente vê depois. E aqui, assim, eu não acho que o evento da Vera Magalhães impactou no Datafolha, assim, do dia pra noite. As coisas não são assim que funcionam. Agora, o que o Herbert fala é o seguinte, ó. Tem algumas pessoas que estão mostrando que ele está empatado. Independente se for verdade ou não, mas vamos pensar que está empatado. O que é mais importante nesse momento? Vender virtude? Sinalizar virtude? Ou, né, conseguir o comando do Estado de São Paulo? Fica de reflexão. A gente está há 16 dias das eleições. É o mundo real batendo na porta. E eu só trouxe isso. Só para falar aqui do Tarcísio, aqui no Estado de São Paulo. Partido de Weintraub fracassa ao tentar derrubar candidatura de Tarcísio. O patatismo virou um braço do PT, né? Partido da Mulher Brasileira tentou, mas não convenceu nenhum magistrado do TRE de São Paulo a impedir o Tarcísio de ser candidato. E o Patati, quem diria, pede o fim do bolsonarismo. O bolsonarismo é uma farsa, é uma pirâmide, vai ser desmontado. O bolsonarismo, para mim, tem de acabar. O Patati, né, tá querendo eleger o Lula. Quer eleger o Lula. Eu acho que nem no Brasil ele tá fazendo a campanha dele, dos States, sua casona, curtindo a vida doidado e querendo, né, sabotar os brasileiros. E aí eu quero falar com vocês. Juro por Deus, mas juro por Deus mesmo, não sei porque eu teria porque mentir, né? Quando eu fiz aquela postagem lá embaixo, que a Mônica tá compartilhando, eu não tinha assistido ainda a live de Bolsonaro. Não tinha. Hoje de manhã meu dia foi corrido, tive uma live, etc, uma coisa pra fazer. E eu tinha comentado o seguinte, ó. Só passando pra lembrar que a eleição para Senado não tem segundo turno. Pensem bem na hora de votar. A esquerda não pode ganhar. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. E olha o que Bolsonaro fala. Cadê? No tocante ao senador, tem muita divisão por estados ainda. Se o pessoal não concentrar um nome um pouco melhor, vamos assim dizer, com chance de chegar, fica valendo aquela máxima, né? Quando os bons se dividem, os maus vencem. No tocante ao senador... Você viu o que o Bolsonaro fala? Gente, senador não tem segundo turno. Quando os bons se dividem, o mal toma conta. Diversos estados ao redor do Brasil. Às vezes pode ter dois nomes aí. O cara tá assim, tem aquilo outro. Não tem segundo turno. Pensem bem em quem você vai depositar seu voto. Mas não sei quem vai chegar lá. Ele vai falar, ele bate duro. Ele fala as verdades, vai desmascarar a imprensa. Pense bem no comportamento. Pense bem na galera que às vezes até se vende como um grande herói. A gente está no momento de eleição. Prioridade, número 1 é eleger Bolsonaro. A 2 é garantir a maior quantidade de pessoas mais alinhadas a Bolsonaro eleitas. E Senado, assim, a esquerda tem um cara pra valer em cada lugar do Brasil. Um exemplo disso, olha o Rio de Janeiro. O Molon. O Molon, que é do PSB, aquela ação para a polícia não poder atuar nas favelas, é do PSB do Molon. Eu acho que é do próprio Molon. O Molon é o cara que a gente comentou 3 dias atrás, daquela PL, que quer instaurar no Brasil um estado de emergência climática. O time estrela de doadores da campanha de Molon. Fundadores, né? Os herdeiros, na verdade, do fundador do Itaú, né? Os irmãos Moreira Salles, 100 mil de cada um. Ainda tem parentes do ex-presidente do banco, o Cândido Brecher. Sua filha Elise e sua irmã, artista plástica, doaram mais 100 mil cada uma. Caetano Veloso, Paula Lavigne, Martinália e Fernanda Abreu, cada uma deram mais 100 mil. E ainda, né, o Radar tinha noticiado que o Armínio Fraga tinha dado 100 mil e o Nizam Guanais mais 50. Olha quem tá apoiando a candidatura. No Rio de Janeiro você tem um exemplo. Aí eu realmente espero que seja concentrado em um único candidato. Em um único candidato, que os votos sejam concentrados. Analisando tudo que está acontecendo. Sabe? Pensando nos eleitores de centro, em quem os eleitores de centro vão votar. Não é só rede social, etc. Pensem bem, o Rio de Janeiro é um exemplo disso aí. Quem tem o Rio de Janeiro que tome a sua decisão. Enquanto a esquerda recebe dinheiro das elites, a Bolsonaro lá, né? Recebeu 191 mil reais
de Pix. Pix de R$1. É de um real aí, sabe? Do cidadão comum, que o dinheiro tá chegando. E a campanha tá rolando. E tá avançando. A Elisa diz, ó. Guilherme Amado, nós iremos dobrar a meta. Lembrando o que disse o Flávio Bolsonaro, coordenador de campanha do pai. Doações de R$1 não atrapalham em nada. Tem uma empresa contratada só para isso. Doação de qualquer valor é bem-vinda. E tá aí, né? A população ajudando. Tem lá os milionários para apoiar a esquerda, mas beleza. Mas o povo, cidadão comum, tá aí para apoiar Bolsonaro.